Bem-vindo de volta. A história começa com Jensen Ames, um operário industrial e ex-presidiário. Ele descobre que a siderúrgica onde trabalha está prestes a fechar e não pagará os salários completos aos funcionários. Por isso, os trabalhadores estão protestando em frente à empresa. Com o aumento da frustração, a tropa de choque chega ao local e responde com violência até mesmo a menor provocação. Quando Jensen vê seus colegas sendo espancados, ele intervém e revida. No caos, ele derruba alguns policiais. Quando Jensen finalmente chega em casa, já é noite. Ele cumprimenta sua esposa e sobe para verificar o bebê, sem saber que um invasor mascarado havia entrado na casa. Enquanto Jensen está no andar de cima, o criminoso aproveita a oportunidade para assassinar sua esposa na cozinha. Quando Jensen volta, o homem o ataca por trás e o deixa inconsciente. Antes de sair, o invasor coloca a arma do crime na mão de Jensen e faz um gesto provocador de tiro com a mão enluvada. Ele armou para incriminar Jensen e fugiu. Quando a polícia chega, Jensen acorda momentos depois e é preso pelo assassinato da esposa. 6 meses depois, Jensen é transferido para a prisão de Terminal Island. Ao chegar, é recebido pelo guarda Ulrich, que o borrifa com água gelada e permite que outro oficial o agrida. Em seguida, Ulrich o leva a uma cela compartilhada com 3 outros presos que querem espancá-lo. No entanto, quando Ulrich volta esperando ver Jensen machucado, encontra os colegas de cela nocauteados. Jensen é um lutador habilidoso. Na manhã seguinte, Jensen vai ao refeitório para o café. É observado discretamente pelos prisioneiros Colt, Gunner e Liz, que o reconhecem como um ex-piloto campeão cuja carreira terminou tragicamente. O clima muda quando 2 presos, Pinko e seu amigo, se aproximam e o provocam, cuspindo em sua comida e o chamando de assassino de esposa e abusador de crianças. Jensen perde o controle e ataca Pinko, mas antes que a briga continue, os guardas o levam até Clary Enesse, a diretora da prisão. No escritório, Clary revela que conhece o passado de Jensen como um piloto fenomenal. Ela faz uma proposta. Quer que ele assuma a identidade de Frankenstein, o corredor mascarado da Corrida da Morte. O verdadeiro Frankenstein morreu na mesa de cirurgia após a última corrida, mas o público ainda não sabe disso. Isso facilita para que outro assuma o papel. Frank era um ícone amado pelos fãs, e Enesse quer manter esse mito vivo para recuperar a audiência do programa. Ela explica que, pelas regras, um piloto conquista a liberdade após vencer 5 corridas. Como Frankenstein já havia vencido 4, Jensen só precisaria de mais uma vitória para sair livre. Apesar da chance tentadora, Jensen hesita. Arriscar a vida numa corrida mortal não é algo que se aceita facilmente. No entanto, Enesse não aceita um não como resposta. Ela ameaça colocá-lo em confinamento solitário para impedir que revele a verdade. Sem escolha, Jensen aceita o acordo. Ele é levado à oficina da prisão, onde conhece Colt e sua equipe, os mecânicos responsáveis por manter o carro de Frankenstein. Eles explicam as regras. Cada equipe atua sozinha e não há ajuda entre competidores. Jensen também percebe um enorme galpão onde Enesse está secretamente construindo algo há semanas, acessível apenas a algumas poucas pessoas. A equipe de Colt e alguns guardas sabem que Jensen é o novo Frankenstein. O controle que Enesse exerce sobre a prisão garante que seu segredo permaneça seguro. Em seguida, Colt apresenta Jensen ao carro, um Mustang V8 Fastac altamente modificado, equipado com uma variedade de armamentos ofensivos e defensivos. No entanto, nenhuma munição é carregada no carro até o dia da corrida, para evitar tentativas de fuga. Colt diz a Jensen que escapar desse inferno não é uma opção, pois a prisão fica em uma ilha. A única saída é uma ponte estreita que seria imediatamente cercada por viaturas e helicópteros no menor sinal de fuga. Após se familiarizar com o carro, Jensen se junta à equipe no pátio da prisão para continuar a conversa. Colt explica a estrutura da corrida, que é dividida em 3 fases. Nas 2 primeiras, o objetivo é eliminar o maior número possível de oponentes. Na última fase, a velocidade é a chave para cruzar a linha de chegada em primeiro. Cada piloto tem um navegador, geralmente uma mulher trazida da ala feminina da prisão. A única exceção é Joe, que usa um membro de sua equipe. Ele é notório por trocar de navegadoras com tanta frequência que até o público se sente desconfortável. Então, Liz, membro da equipe, começa a apresentar Jensen aos principais pilotos da corrida, todos presentes no pátio. Temos 14K, um membro da tríade e formado pelo MIT. Depois, Hector Green, um psicopata certificado que idolatra Enesse. Em seguida, Slovo Pachenko, líder da Irmandade Ariana, e Travis Colt, um exastro da NASCAR caído em desgraça.
A conversa é interrompida quando Joe e sua equipe se aproximam de Jensen. Eles o insultam e deixam claro que aquela corrida é apenas entre Joe e Frankenstein. Nesse momento, uma van chega trazendo prisioneiros de volta de uma área de trabalho. Jensen repara algo incomum. Eles estão usando braceletes de rastreamento GPS nos pulsos. A visão ativa uma lembrança. O homem que matou sua esposa também usava um desses braceletes. Chega o dia da primeira etapa da corrida. Jensen recebe o traje, a máscara e até o anel de Frankenstein para completar a caracterização. Só sua aparência já é suficiente para trazer de volta os espectadores que o programa havia perdido. Antes do início, Colt aconselha Jensen a não conversar com os outros pilotos, manter o mistério e o silêncio de Frankenstein faz parte do personagem. No entanto, ele pode tirar a máscara dentro do carro, pois os vidros são espelhados, e Casey, a navegadora, já conhece o segredo. Enquanto se preparam para a corrida, Jensen pergunta a Casey por que ela está presa. Ela revela que matou um policial, seu próprio marido, porque ele era abusivo. A conversa é interrompida com o início da corrida. A primeira volta não é muito violenta, pois as armas só ativam na segunda de 3 voltas. Mesmo assim, os pilotos tentam empurrar uns aos outros para fora da pista. Com o conhecimento de Casey sobre o circuito, Jensen consegue se manter lado a lado com Joe na liderança. Quando Casey avista um atalho, ela guia Jensen por ele, permitindo que ele assuma a dianteira. Na segunda volta, Enes ativa os escudos e libera as armas. Agora os pilotos precisam passar com as 4 rodas por tampas especiais na pista para ativar seus sistemas de ataque. O caos toma conta da corrida, que vira uma verdadeira guerra. Enes ainda aumenta a dificuldade ativando os Death Heads, obstáculos mortais colocados estrategicamente na pista. O piloto Green os usa a seu favor e mata um corredor menor ao lançar seu carro contra uma dessas armadilhas. Depois, ele tenta atrasar Joe jogando óleo em seu carro, desacelerando temporariamente. Green até tenta, mas seu reinado dura pouco. Logo, 14K o elimina lançando um míssil e forçando-o a sair da pista. O carro de Green colide e ele consegue sair, apenas para ser atropelado por Joe, que finaliza o serviço. Durante a corrida, Jensen consegue ativar as armas, mas a metralhadora apresenta falhas. Corajosamente, Casey sobe no capô para consertar, o que atrai uma chuva de balas dos outros pilotos contra o carro de Jensen. Graças às suas habilidades ao volante, Jensen desvia do tiroteio e Casey consegue voltar em segurança ao assento do passageiro. À medida que a corrida se intensifica, Jensen rouba uma proteção da pista de Colt. Mas, assim como acontecia com o verdadeiro Frankenstein, nenhum dos sistemas defensivos funciona naquele momento. O escudo traseiro rapidamente se desgasta com os tiros recebidos. Pensando rápido, Jensen elabora um plano arriscado. Instrui Casey a desprender o cilindro de napalm e sentar em seu colo. Ele então ejeta o assento dela, que agora carrega o napalm, diretamente em direção ao carro de Colt. O cilindro atinge o carro, e Casey, ainda no ar, lança o isqueiro do veículo, incendiando o napalm e colocando fogo no carro de Colt. Com Colt fora da corrida, Jensen volta a encarar Joe cara a cara. De repente, Jensen vê Penco fazendo um gesto com a mão, o mesmo gesto que o assassino de sua esposa fez antes de fugir. Distraído por essa visão, Jensen perde o foco. Joe aproveita a brecha e bate em seu carro, jogando para a última colocação, enquanto Pachenko cruza a linha de chegada em primeiro. Ao final da corrida, 3 pilotos estão mortos e 6 avançam para a próxima etapa. De volta à garagem, Colt e sua equipe inspecionam o carro e não encontram falhas nos dispositivos. Estão confusos quanto ao motivo das falhas durante a corrida. Jensen, agora frustrado e desconfiado de Enes, a confronta algum tempo depois, acusando-a de planejar tudo, desde incriminá-lo pelo assassinato da esposa até manipular a corrida e usar Penco para atraí-lo ao papel de Frankenstein. Enes não confirma suas suspeitas, mas responde com outra ameaça. Mostra uma foto da filha de Jensen, que agora está em um lar adotivo. Ela o lembra de que, se quiser ver sua filha novamente, precisa continuar jogando o jogo da corrida da morte. Sem ter o que fazer contra as ameaças de Enes, Jensen volta ao pátio e conversa com Colt. Ele pergunta por que Colt não usa número de prisioneiro. Colt explica que tecnicamente não é mais um prisioneiro, conseguiu liberdade condicional há 3 anos, mas não conseguiu se adaptar ao mundo lá fora, que havia mudado demais. Preferiu ficar onde tudo era familiar, a prisão e as corridas. Ele também revela que não acredita que Jensen tenha matado sua esposa. Mais tarde, naquela noite, enquanto trabalha no carro, Jensen vê Penco passando e decide segui-lo até a área da equipe dele. Lá, Jensen é emboscado pelos homens de Penco.
Penko acerta alguns golpes e pega uma ferramenta pesada, com a intenção de esmagar a cabeça de Jensen, mesmo sabendo que ele está sob proteção de Enessi. Antes que Penko possa agir, Liz intervém e o esfaqueia nas costas com uma caneta. Aproveitando o momento, Jensen pega uma barra de metal do chão e a usa para esfaquear um dos capangas de Penko. Em seguida, nocauteia os demais e parte para cima de Penko. Ele o espanca brutalmente, jogando contra equipamentos e caixotes. Finalmente, Penko confessa que Enessi mandou matar a esposa de Jensen, e que Rick foi quem o levou até a casa. Quando Jensen está prestes a dar o golpe final, o Rick e outro guarda chegam e interrompem a briga, afastando Jensen à força. No dia seguinte, pouco antes do início da segunda fase da corrida, Penko provoca Jensen novamente, repetindo o mesmo gesto com a mão, aquele que o assombrou na noite do assassinato de sua esposa. Desta vez, quando a corrida começa, e Jensen, propositalmente, dirige devagar e entra em um túnel para ter uma conversa privada com Casey. Dentro do túnel, ele a acusa de possivelmente ter matado o verdadeiro Frankenstein. "Você matou o velho Frank?" pergunta ele, apontando as falhas suspeitas nos dispositivos do carro em 2 corridas consecutivas. Quando Casey hesita em responder, Jensen ameaça de ejetá-la do carro caso não diga a verdade. Diante da ameaça, Casey confessa: ela sabotou as armas traseiras de Frank sob ordens de Enessi. Na verdade, foi atraída pela promessa de liberdade. Ela insiste que o objetivo nunca foi matar Frank. Sua morte foi um acidente causado por sua tentativa desesperada de vencer sem armamento. O verdadeiro plano de Enessi era fazer Frank perder, mantê-lo na prisão e continuar explorando sua fama para o show. Com suas suspeitas confirmadas, Jensen pisa fundo e volta à corrida. Por ora, ignora Joe e foca completamente em Penko. Os dois colidem repetidamente na pista, tentando jogar um ao outro para fora, mas sem sucesso. Então, Jensen adota uma estratégia ousada. Ao invés de ativar os sistemas defensivos, ele aciona o painel de armamentos. Isso confunde todos, já que suas armas estão montadas na frente do carro. Momentos depois, Jensen surpreende o público ao girar o carro e dirigir de ré. Ele dispara uma rajada de tiros contra o carro de Penko. Quando os danos já são sérios, ele gira o carro novamente, ativa uma cortina de fumaça e faz Penko colidir contra uma barreira de concreto. Em seguida, Jensen para o carro, desce e caminha em direção a Penko. Sem hesitar, quebra o pescoço dele, a sangue frio, e vinga a morte da esposa. Enquanto isso, Joe decide trocar de navegadora no meio da corrida. Nesse momento, Enessi aproveita para revelar a arma secreta que vinha preparando há semanas. Liberem o Dreadnought. É um enorme caminhão blindado, fortemente armado, chamado Dreadnought. A máquina é aterrorizante, avassaladora. Ela rasga a pista com facilidade, alcançando rapidamente os corredores e eliminando 2 competidores menores sem esforço. Seu tamanho e poder de fogo dão a ela uma vantagem imensa. Além disso, o Dreadnought tem permissão para entrar em construções ao longo do percurso, o que permite atalhos e reaparecimento na frente dos outros corredores. O Dreadnought começa a perseguir 14K e sua navegadora. Lentamente, tortura o navegador antes de prender o carro com correntes e explodi-lo com tiros até que pegue fogo. Com apenas Jensen e Joe restantes, vencer parece impossível sem um plano. Então Jensen pede para Liz conectar seu comunicador ao carro de Joe, e os dois concordam em formar uma aliança. Juntos, eles cercam o Dreadnought e desviam habilmente de seus ataques implacáveis. Quando veem uma armadilha ativável no chão, os dois passam com 2 rodas sobre ela, ativando o mecanismo e fazendo com que o Dreadnought colida com a armadilha. Com o Dreadnought destruído, a segunda fase termina. Agora, apenas Jensen e Joe permanecem para a corrida final. Naquela noite, Joe se aproxima de Jensen nos boxes e comenta que sua voz se parece demais com a de Frankenstein. Enquanto isso, Enessi e o Rick decidem que Jensen precisa ser eliminado na fase final. No dia seguinte, pouco antes da corrida começar, o Rick coloca uma bomba debaixo do carro de Jensen, enquanto Enessi distrai todos com um discurso dizendo que correr é o propósito de suas vidas. Ela afirma que aquela pode ser a primeira vez que alguém conquistará a liberdade com 5 vitórias. Mas Jensen percebe algo perturbador. Acredita que Enessi manipulou todas as corridas anteriores para impedir que alguém ganhasse pela 5ª vez. Ninguém jamais alcançou essa marca por causa do sistema viciado. Isso significa que, assim como todos os anteriores, ele também não terá permissão para vencer.
Colt também ouviu a conclusão de Jensen sobre a manipulação da corrida, e, então, mostra a ele um detalhe crucial em um vídeo da morte de Green. A morte de Green desperta uma ideia na mente de Jensen, e ele pede a Liz que instale um tanque reserva de meio galão em seu carro. Em seguida, Jensen visita o box de Joe para propor outra colaboração. Enquanto Jensen troca de roupa e veste o traje de Frankenstein, Enesse o visita com seus papéis de soltura e uma nova proposta. Ela diz que, se ele vencer hoje, quer que continue na prisão como Frankenstein para manter o legado vivo. Ela argumenta que, como ex-presidiário, ele não teria condições de dar uma vida digna para sua filha, e que permanecer na corrida seria o maior ato de amor altruísta possível. Jensen pega os papéis, mas não diz nada. Apenas os guarda no bolso. Durante os preparativos para a corrida, Casey revela que Enesse também falou com ela e pediu que impedisse Jensen, caso ele estivesse prestes a vencer. Jensen, no entanto, não se preocupa com isso. Quando a corrida começa, Rick manipula os acionadores da pista, ativando as armadilhas somente quando Joe passa por elas. Em seguida, Rick abre fogo contra Jensen, danificando severamente seu escudo traseiro, que acaba sendo descartado. Mas Joe já sabe como se esquivar desses ataques. Ele aprendeu com os truques anteriores de Frankenstein. Na tentativa de manter o público engajado, Enesse ativa uma armadilha defensiva para Jensen, mas Joe contra-ataca com um foguete que a destrói. Ele continua lançando mísseis contra Jensen, mas Jensen habilmente os desvia, fazendo com que colidam contra uma parede antiga, o mesmo ponto fraco que causou a morte de Green. Jensen e Joe haviam planejado esse momento. Os foguetes explodem a parede, abrindo uma brecha grande o suficiente para escaparem. Em vez de correrem pela vitória ou permanecerem no jogo, os dois executam seu ato final de rebelião, escapar da prisão e quebrar o sistema controlado por Enesse. Furiosa, Enesse encerra a transmissão ao vivo e envia todos os policiais disponíveis atrás de Jensen. Em seguida, aperta o botão do detonador da bomba instalada no carro de Jensen, mas seu plano falha. Colt e sua equipe já haviam removido e desativado o explosivo. Enquanto isso, Jensen e Joe correm em direção à ponte, mas viaturas policiais os perseguem de perto. É hora da próxima parte do plano. Jensen libera o tanque reserva de meio galão, que explode ao atingir os carros policiais. A explosão cria uma parede de fogo que bloqueia o caminho e impede que mais veículos o sigam. Os dois ex-condenados conseguem cruzar os portões da ponte. Depois, se separam, pegando estradas diferentes para despistar os helicópteros que estão em seu encalço. Os helicópteros focam em Jensen, já que ele é o alvo principal. Enquanto isso, Casey concorda em ajudar Jensen na etapa final do plano. Ela sente que deve isso a Frank e, como já recebeu seus papéis de soltura de Enesse, acredita que será libertada ao fim. Quando passam por guindastes de construção, Jensen aproveita o momento para pular do carro e se esconder nas sombras. Casey assume o volante e dirige por mais um trecho, até que os helicópteros a forçam a parar com um muro de fogo. Ao sair do carro com as mãos para o alto, ela está usando a máscara e o traje de Frankenstein, trocou de lugar com Jensen. A reviravolta confunde a todos. Agora, Casey assume a identidade de Frankenstein, ajudando Jensen a escapar das garras de Enesse. Casey é presa pelos policiais e levada de volta à prisão, enquanto Jensen consegue fugir. Ele se encontra com Joe, e os dois embarcam juntos em um trem, deixando o caos para trás. Enquanto isso, no escritório da prisão, Rick assiste os índices de audiência dispararem, e presentes de congratulações começam a chegar. Ele abre uma caixa de presente e encontra nela a bomba que ele mesmo havia colocado no carro de Jensen. Nesse instante, a bomba explode, matando Rick e Enesse na explosão. Do lado de fora, Colt observa, tendo sido ele quem ativou o detonador, garantindo que os dois corruptos fossem eliminados. 6 meses depois, Jensen e Joe estão vivendo em Santa Rosália, no México. Começaram uma nova vida e agora comandam uma oficina mecânica juntos. Jensen recuperou a guarda da filha, e tudo parece finalmente estar em paz. Casey também está em liberdade, após seus papéis de soltura serem processados. Ela os visita, trazendo um carro de corrida para eles avaliarem. E então, o que você achou desse filme? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.